Fala turma, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 16ª aula de matemática. Então, gente, muito obrigado pelos comentários que vocês deixam em cada videoaula. Muito obrigado pelas resoluções que vocês deixam lá nos formulários e também até as mensagens que vocês deixam lá no formulário. Sou muito grato a vocês pelo carinho, pela maneira de como vocês conduzem as aulas de matemática. Então, e aí, você tem aprendido conosco? Se porventura tiver um amiguinho seu que não está assistindo às nossas aulas, incentive-o a assistir às nossas aulas, para que todos nós possamos aprender um pouco mais durante esse período. E aí, prontos para mais uma aula de matemática? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, nós iremos iniciar os nossos estudos sobre frações. Então, já estudamos frações nos anos anteriores. Hoje, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o estudo das frações. Nós iremos falar de frações como representação de uma parte de um todo ou de um inteiro. Então, o objetivo dessa aula é resolver problemas envolvendo o significado de fração como parte de todo, em todo, discreto e contínuo. Então, nessa aula hoje nós iremos ver apenas essas representações. Como representar um todo ou partes desse todo. Então, vamos iniciar nossa aula com esse pensamento, perguntas e indagações. Então, vamos pensar? Vamos pensar o seguinte: como fazer para dividir uma barra de chocolate entre 2 pessoas? E para 4 pessoas? Considere que a barra tem 8 pedaços e 200 gramas. Quantos gramas de chocolate cada um receberá? Você saberia dar essa resposta em fração? Você seria capaz de dividir uma barra de chocolate para 2 pessoas ou para 4 pessoas, sendo que essa barra de chocolate ela é dividida em 8 pedaços e pesa 200 gramas. Então, já vamos iniciar nossa aula com essa questãozinha para vocês. Vocês irão responder e deixar aqui no comentário a sua resposta. E aí agora que você já fez a divisão da barra de chocolate, então você sabe o que significa uma fração e sabe repartir o inteiro em frações. Tente resolver o problema dos barris de azeite. Aqui já é um outro problema. Nós iremos solucionar esse problema juntos. Então vamos ver em que consiste esse novo problema? Então, aí esse problema consiste em uma fábrica, alguns barris de azeite devem ser distribuídos igualmente entre 3 contêineres, de modo que todos recebam a mesma quantidade de azeite e a mesma quantidade de barris. Desses barris, 5 estão cheios, 8 estão pela metade e 11 estão vazios. Sabendo que não é possível despejar o conteúdo de um barril em outro, determine a quantidade de barris cheios, quantos barris vazios e quantos barris meio cheios serão guardados em cada contêiner. Então, gente, nesse caso, nós temos um problema bem contextualizado. Deve-se haver uma divisão, e aí nós já iniciamos relembrando, toda fração representa uma divisão, numerador por denominador. Nessa divisão, nós devemos seguir algumas exigências. Eles irão dividir barris que contêm azeites, barris cheios, barris meio cheios e barris vazios. Esses barris devem ser divididos igualmente em mesmas quantidades dentro de contêineres. Ele quer saber o seguinte: de que forma nós devemos organizar, sendo que cada contêiner deverá conter a mesma quantidade de azeite e a mesma quantidade de barris. E aí ele quer que nós representemos em forma de fração. E aí, você seria capaz de fazer essa representação? Vamos juntos fazer essa representação? Então, aí vem mais uma exigência. Olha, de posse desse resultado, encontre a fração que representa a parte ocupada com azeite em relação ao total de barris de um único contêiner.
Represente sua resposta utilizando pelo menos duas maneiras distintas. Vamos juntos? Então, e aí, você aí já respondeu esse problema? Chegou a hora de compartilharmos as respostas. Vamos juntos? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês as divisões em que eu fiz. Depois nós vamos ver o passo a passo para que eu pudesse chegar nessa divisão. Nessa minha divisão, eu coloquei em um container um barril completo. Coloquei também 4 barris meio cheios. E coloquei também 3 barris vazios. Em um outro container, eu coloquei 2 barris cheios, 2 barris meio cheio e 4 barris vazios. Em um terceiro container, coloquei 2 barris cheios, coloquei 2 barris semi-cheios e coloquei 4 barris vazios. Primeiro vamos analisar quantos barris ficou em cada container. Então, aqui ficaram 1, 3, 5, 8. Nesse outro, 2, 4, 6, 8. Nesse 2, 4, 6, 8 também. Ou seja, ficou 8 barris em cada container. Então, foram quantidades iguais. A primeira exigência de que todos os contêineres deveriam receber as mesmas quantidades de barris já foi atendida. A segunda exigência é que também eles deveriam receber a mesma quantidade de azeites. Nesse container aqui, eu coloquei um barril cheio e coloquei 4 barris meio cheio. 4 barris meio cheios representam 2 barris cheios. Um barril cheio mais 2 barris cheios são 3 barris. Então aqui nós temos 3 barris cheios de azeite. Nesse outro eu coloquei 2 barris cheios e 2 barris meio cheios. 2 barris meio cheios representa 1 barril cheio. Então, 1 barril cheio com 2 barris cheios, 3 barris cheios também. Nesse daqui, coloquei da mesma forma. Portanto, nós atendemos a segunda exigência, que todos os contêineres guardassem ou armazenassem as mesmas quantidades de azeites. Aí agora nós vamos ver o passo a passo até chegarmos a esse resultado. Então, primeiro nós vamos representar em forma de figura. Em forma de figura, eu estou dizendo que eu desenhei um retângulo e que representa 24 unidades. Ou seja, o total de barris, nós vimos lá que nós tínhamos 24 barris ao todo. Então, esse retângulo que eu desenhei, eu dividi ele em 24 quadrinhos, representando os 24 barris. Depois, olhe, a parte amarela representa um container. Ou seja, toda essa parte amarela ela representa um container. Por que ela representa um container? Primeiro, porque esse retângulo ele representa os 3 containers. Esse retângulo também representa todos os barris, pois nós tínhamos 24 barris. Eu estou dizendo que essa parte amarela vai representar um container. Quantos barris colocamos dentro de um container? Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, nós estamos vendo que essa parte amarela representa 8 dos 24 barris e ele pode representar também, em relação ao todo, 1/3. Então, nós representamos os 3 contêineres por um desenho de retângulo. E aí, um desses contêineres nós pintamos de amarelo. Então, nós estamos dizendo que a representação dessa parte amarela é uma das 3. Um dos 3 contêineres que nós tínhamos para armazenar os azeites. Então, aí nós vamos nos aprofundar na nossa justificativa. Então, a parte amarela representa um container da área de armazenamento. São 24 barris usados para armazenar. Cada container guarda 8 dos 24. Logo, podemos representar, como já falamos na estante, 1/3 ou 8 24 avos. Estamos dizendo 2 coisas aqui. A parte amarela representa 1 dos 3 containers e também representa 8 dos 24 barris que nós tínhamos para armazenar. Aí agora nós vamos falar da parte verde. A parte verde, ela representa a quantidade de azeite que cada container vai armazenar. Cada container nós vimos que ele armazenou 3 barris cheios.
Dos 8 barris colocados em um contêiner, 3 estavam cheios. Portanto, 3 oitavos representam 3 dos 8 barris colocados em um contêiner. Mas também 3 nonos. E aí você pode estar se perguntando, por que 3 nonos? Porque se estamos falando em barris cheios, nós tínhamos 9 barris cheios. Cada contêiner armazenou 3 barris dos 9 que estavam cheios. Então é assim. Em relação à quantidade de barris que haverá dentro de cada contêiner, os cheios representam 3 oitavos. Em relação a toda a quantidade de barris cheios, cada contêiner tem 3 dos 9. E aí, você compreendeu o desenvolver das habilidades? Vocês viram quais passos nós precisamos para chegarmos até aqui? Conferindo, nós estamos vendo que cada contêiner apresenta 3 barris cheios, 3 dos 9. Cada contêiner tem 3 dos 8 barris cheios. Então, 3 oitavos em relação à quantidade total de barris que há em cada contêiner, 3 nono em relação à quantidade de barris que estão cheios no total. Então, nós temos aqui um outro probleminha que vocês irão solucionar aí e vai deixar aqui nos comentários a sua resposta. Ele consiste em: Juliana ganhou uma caixa com 12 bombons distribuídos igualmente entre 3 sabores diferentes: pêssego, morango e brigadeiro. Juliana comeu 2 bombons de pêssego e 1 de brigadeiro. Então, nesse caso, ele está querendo que você represente a quantidade de bombons de pêssego que a Juliana comeu em relação à quantidade total de bombons que ela tinha. Em forma de fração, você vai representar a quantidade de bombons de pêssego que a Juliana comeu em relação à quantidade de bombons no total que ela tinha. Vou aguardar essa resposta, vou analisar nos comentários do vídeo e depois nós iremos solucionar juntos. Então, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os desafios propostos aqui na videoaula, de solucionar a atividade do formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.